Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Ano letivo 2026 arranca 27 de fevereiro, garante ministra Samaria Tovela. Jovens defendem expansão nacional do projeto de atribuição de terrenos. Forte tempestade de neve causa atrasos e cancelamentos de voos na Rússia. Ora viva, seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Extra Mind TV, hoje dia 20 de fevereiro de 2026. É momento de verificarmos as notas que marcam a atualidade nacional. E começamos com a notícia que dá conta que a ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, assegurou que o ano letivo 2026 terá início no próximo dia 27 de fevereiro, após o adiamento registrado a 30 de janeiro, garantindo que já estão criadas as condições necessárias para o arranque das aulas em todo o país. Segundo a governante, as escolas que estavam a funcionar como centros de abrigo para as vítimas das cheias e inundações estão a ser gradualmente desocupadas, permitindo a reposição das condições mínimas para o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, dia 27 de fevereiro do presente ano, efetivamente, será a abertura oficial do ano letivo 2026. Depois do adiamento determinado a nível do Conselho de Ministros, dia 27 de janeiro de 2026, a partir de Xaixai, na sua segunda sessão ordinária, após a análise, portanto, dos dados relativos aos danos causados às infraestruturas públicas e privadas, que efetivamente a nível da educação ficamos muito afetados e causados pelas chuvas e inundações. Na ocasião, constatou de acordo com os dados a existência de população afetada, infraestruturas afetadas, o que efetivamente não poderia pôr de parte esta atenção especial para a não abertura do ano letivo, de forma que todos nós pudéssemos nos preparar. O Ministério da Educação e Cultura prossegue igualmente com o processo de matrículas para os novos ingressos da primeira classe, a organização e a elaboração das turmas, bem como a distribuição do livro escolar gratuito, medida que visa apoiar as famílias e garantir maior inclusão no acesso ao ensino. Em resposta, portanto, foi aprovado o novo calendário escolar, cuja abertura é a 27 de fevereiro, e a retoma efetiva das aulas com os nossos meninos a 2 de março. No que se refere aos novos ingressos a nível do Sistema Nacional de Educação, importa referir que nós temos a meta de 1.623.000 alunos a serem matriculados no presente ano. Até o presente momento estão matriculados 1.320.232. E nós efetivamente esperamos atingir a meta. Sabemos que as nossas crianças, algumas continuam nos centros, ainda temos 35 centros que são as nossas escolas, são lá os nossos meninos, e para atenuar nós fomos introduzindo, também importa referir isso, aderíamos basicamente a aulas de literacia e numeracia. Com estas ações em curso, o setor assegura estar preparado para iniciar o ano letivo dentro do novo calendário estabelecido, reforçando o compromisso de minimizar os impactos provocados pelas adversidades climáticas e assegurar a continuidade do processo educativo no país. A greve dos profissionais de saúde continua a impactar negativamente o funcionamento das unidades sanitárias do país,
aumentando a pressão sobre os poucos médicos em atividade e levando muitos cidadãos a adiarem ou a abandonarem o atendimento hospitalar. Moçambique tem enfrentado ciclicamente greves no setor da saúde e é neste contexto que o médico-geral, Cremil do Norte, alerta que a paralisação tem criado um ambiente de grande tensão dentro dos hospitais. Segundo o clínico, a sobrecarga de trabalho e a escassez de recursos humanos comprometem não só a qualidade dos serviços prestados, mas também o bem é a saúde dos indivíduos. Comprometem não só a qualidade dos serviços prestados, tem criado um ambiente de grande tensão dentro dos hospitais. Segundo o clínico, a sobrecarga de trabalho e a escassez de recursos humanos comprometem não só a qualidade dos serviços prestados, mas também o bem proteger de forma plena aquilo que é a saúde dos indivíduos. Ficam super pressionadas e registra-se também a situação de abandono dos próprios profissionais de saúde em razão daquilo que são as suas. E registra-se também a situação de abandono dos próprios profissionais de saúde em razão daquilo que são as suas. E abandono, principalmente aqueles pacientes que já vinham fazendo algum acompanhamento médico a nível das unidades sanitárias. Cremil do Norte refere ainda que o cenário de incerteza tem provocado medo entre os utentes, pelo que... Eu penso que as pessoas não devem apenas reduzir-se ao medo de ficar em casa, mesmo padecendo de algumas enfermidades. Devem imediatamente dirigir-se a uma unidade sanitária. Alguma coisa terá que se fazer para este paciente, porque há cuidados mínimos. Os cuidados mínimos devem ser respeitados. Porque o nosso maior valor é a vida, como diz o nosso slogan. Se o nosso maior valor é a vida, é que nós temos que garantir os mínimos, mesmo que estejamos numa situação de crise, nós temos que criar condições de servir o nosso indivíduo, o nosso paciente, de certa forma, com aquilo que nós temos, que nós podemos no momento na unidade sanitária. Face a este contexto, o médico apela à serenidade da população e reforça a importância do diálogo entre o governo e os profissionais de saúde como caminho para uma solução sustentável. Norte defende que a reposição da normalidade no sistema de saúde é essencial para restaurar a confiança dos cidadãos e garantir o direito básico ao acesso a cuidados médicos. Jovens na capital do país defendem a expansão do projeto de atribuição de terrenos, sublinhando que a iniciativa facilita a construção de habitações e estabelecimentos, devendo alcançar todos os moçambicanos. O presidente da República, Daniel Chapo, procedeu com a entrega de 3.102 talhões no distrito de Matutuini, província de Maputo, no âmbito do Projeto Nacional de Terra Infraestruturada, visando facilitar o acesso à habitação digna para a juventude. O chefe do Estado destacou a importância do ordenamento territorial e apelou ao uso responsável dos talhões, respeitando normas urbanas e ambientais. Reagindo a este ato, Adérito Suleimani considerou a iniciativa positiva e defendeu que o projeto deve se estender para mais jovens, de modo a ajudar a reduzir a dificuldade de obter uma casa própria. Que é uma iniciativa positiva, sim, porque assim muitos jovens terão, como é que eu vou dizer, a oportunidade de construir suas coisas, porque hoje em dia é difícil nós encontrarmos os nossos próprios terrenos sendo jovens, porque
infelizmente as coisas estão muito caras, então eu acho que é uma iniciativa positiva. Carlos Matola destaca que a entrega dos telhões em Matutuini representa mais um passo do governo na promoção de habitação acessível, com impacto direto na melhoria da qualidade de vida das famílias e no desenvolvimento econômico local. Tendo em conta que esta iniciativa que está a decorrer no distrito de Matutuini é uma réplica do projeto que fora lançado em Vilanculos e depois veio a ser lançado cá em Maputo, e é uma iniciativa muito boa. Os jovens devem abraçar esta iniciativa, tendo em conta primeiro que esta iniciativa vem a beneficiar acima de tudo as jovens do distrito de Matutuini e jovens que tenham ideias de negócio. Motoristas do aplicativo Uiango manifestam insatisfação com a direção da empresa, alegando que a falta de apoio diante de casos recorrentes de roubos, assaltos e dificuldades financeiras. Na verdade, primeiro porque nós transportamos pessoas e bens, não é? E em algum momento não sabemos o que estás a transportar. Por exemplo, quando falo de bens, tu não sabes o que recebeste ou o que estás a levar nesse momento, como uma encomenda, por exemplo. Corre o risco até de transportar drogas, mas o pior risco são os assaltos que têm ocorrido para nós como transportadores e fazedores deste trabalho de transporte de táxi como Yanko, não é? E tem acontecido vários assaltos, na verdade, principalmente de noite e madrugadas. De dia é um bocadinho raro, acredito que seja mais pelo movimento que tem havido, mas de noite e madrugadas é muito terrível trabalhar e prestar esse serviço. Mas, contudo, estamos aqui, dia após dia, a tentar procurar este galpão. Após acompanharmos estas notas de reportagem, é momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã, 21 de fevereiro de 2026. E logo a seguir, uma curtíssima pausa. Voltamos já com outras notas. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice.
Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Água é vida. Água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal da Extra Mind TV. A baixa remuneração e a falta de vagas têm empurrado os jovens para o mercado informal. Dados estatísticos mostram que a inserção dos jovens no mercado de trabalho em Moçambique enfrenta grandes desafios. De um universo de 500 mil que ingressam anualmente no mercado de trabalho, apenas 6% conseguem um emprego formal, enquanto 94% acabam migrando para o setor informal em busca de alternativas para garantir rendimentos. Diante dessa realidade, Carlos defende que os jovens optam pelo emprego informal devido à baixa remuneração oferecida pelo emprego formal. O emprego formal em si não nos dá um salário satisfatório, um salário para que sirva no teu dia a dia. Por exemplo, a maioria dos empregos formais, o salário varia de 8 mil a 12 mil meticais. Tu fazes contas do que tu gastas no teu dia a dia. Sou chapa, eu vou vir do Boane. Daqui do Boane para aqui, gastei uma coisa de 70 e tal meticais. Para voltar vai ser 150. Já perceber? E tu calculas isso mensal. Vai dar por aí 3 e tal, 4 às vezes. Enquanto eu estou a receber 10 mil, fico com 6 mil. Depois quantas despesas de casa, mesmo que eu viva com meus pais, meus irmãos, né? Eu sempre tenho que ajudar nas despesas, tanto água, energia, comida. Vai mais fundo, afirmando que outro dilema está relacionado à escassez de vagas pagas, tornando preferível investir no empreendedorismo com o valor que supostamente seria cobrado para ter um emprego formal. Então, a maioria dos sítios para entrar, eles querem dinheiro, então não adianta tu investires 100 mil para entrares numa instituição pública para depois receberes 12 mil. Para mim não faz sentido. Eu prefiro usar aqueles 100 mil, criar uma kawach, criar uma loja de telefones e tal. Então muitas coisas dão dinheiro hoje em dia. Por sua vez, Juvencio afirma que todo jovem gostaria de ter um emprego formal com remuneração garantida, enquanto o empreendedorismo oferece uma remuneração variável e sem certeza. Contudo, diante da realidade econômica do país, a maior parte acaba ingressando no mercado informal. De uma forma generalizada, né, em questões mesmo de comodidade, eu acho que todo mundo preferia ter um trabalho fixo em que pudesse ter um salário fixo e garantido, do que ter que empreender. Empreendedorismo depende de muitos fatores. Tu tens que ser criativo, tens que ser inovador, tens que pensar num negócio em que as outras pessoas não estejam a pensar, e se for um negócio em que as outras pessoas já estão a fazer, tu tens que trazer algo de diferente, tu tens que te destacar. Então envolve muita coisa, e não acho que os jovens, a maior parte dos jovens optam pelo empreendedorismo simplesmente por questões de preferência, mesmo porque não existem oportunidades de emprego. O cenário evidencia a necessidade de políticas que promovam mais oportunidades formais e apoiam o empreendedorismo jovem, garantindo maior estabilidade e inclusão no mercado de trabalho. Automobilistas na cidade de Maputo estão preocupados com o aumento de furto de peças de viaturas.
Alguns motobolistas na capital do país denunciam o crescimento de furtos de peças de viaturas, apelando assim às autoridades para o reforço das medidas de combate ao crime. Para além da presença policial, recomenda que os proprietários invistam em sistemas de segurança como alarmes e dispositivos de rastreamento. Segundo estes, algumas das peças roubadas têm sido comercializadas em locais como o mercado em Estrela Vermelha. Quando olho para as pessoas, sinto que são jovens que estão perdidos por causa da droga. E para alimentar o seu vício, eles veem esta oportunidade de chegar aqui, furtar alguma coisa, estou distraído, pode meter a mão, tirar até o telefone, não sei. Então, nas viaturas principalmente, eles quando sentem que a viatura não tem muita proteção, como essas coisas que eu estava a explicar antes, dos rebites, do sistema de alarme, não sei quantos, eles com facilidade eles tiram, já sabem como tirar de forma muito rápida uma parte da coisa que eles precisam. Outros furtam também por conta de encomendas, vamos dizer assim, são encomendas. Por exemplo, ele vê onde ele vende, vamos dizer assim, onde ele vai vender aquela peça, podem dizer que não, estamos à procura de um carro como este, um Toyota RAV1, por exemplo, e nós precisamos, por exemplo, deste espelho. Então ele vem, acha que o meu espelho não está protegido, ele chega, tira e vai. Então vai vender ou vai entregar para a pessoa que fez a tal encomenda. Muitas das vezes tem sido assim, porque dá-se o caso de a gente ir, por exemplo, para um desses mercados negros e encontras a tua própria peça. Estás à procura de uma peça para comprar, encontras o teu próprio espelho, encontras o teu próprio tampão, encontras o teu... Muita coisa tem acontecido lá. E nós, os espelhos, geralmente, marcamos com a nossa matrícula. Então ele vem com a matrícula, os tampões, a gente adotou o sistema por a matrícula lá. Ou furas, pões a letra do teu nome, por exemplo. Então, uma das medidas que eu tenho tomado, em especial para a minha viatura, é de facto mandar prender ou colocar este sistema que chamamos de rebites, que ele é afixado aqui para proteger, para que o furtador não venha tirar com facilidade. Ele pode até tirar, mas não tira com facilidade. E se tira esta peça, por exemplo, ele vai quebrar. Então perde valor para ele como alguém que veio furtar, não é? E uma outra coisa que eu aconselho as pessoas a usar é o sistema de alarme. O sistema de alarme também é muito bom, porque há sistemas em que eu posso montar no carro, tu vais andar talvez uns 2-3 minutos e o carro vai bloquear. Então ele vai parar naquele ponto, então não terás como fazer, se não for alguém que conhece o sistema de alarmes. Porque quem pode desbloquear isso é alguém que conhece o sistema. Então tem que ser alguém que veio roubar ou furtar enquanto conhece esse sistema. Mas um dos outros conselhos é esse. Colocar o sistema de alarme, ele vai funcionar, dá sinais, eu tento abrir a porta, ele vai tocar, em algum momento, perdão. Se tentar dar start, enquanto não conhece o carro, ele pode não pegar, então também não vais ter como tirar a viatura daquele ponto. Podes tirar de outra forma, que é talvez puxar com um breakdown, carregar ele e levar o carro. Mas mesmo nesse movimento ele vai tocar por causa da vibração, em algum momento. Há sistemas mais sensíveis, então é mais ou menos. Aproveitam-se de qualquer coisa e no âmbito disso é uma situação das pessoas também tomarem devidas precauções. No entanto, aconselharia as pessoas ou alguns motoristas, em caso de estacionamento, estacionar em sítios seguros, em locais seguros, ou que no mínimo mantenham a sua viatura em segurança, né? No sentido de hoje em dia nós temos os vulgos rebites, em que no mínimo, pelo menos, a pessoa não consiga ter acesso direto. Os rebites, pelo menos, no mínimo, protegem. A pessoa só de ver o rebite já sabe que ao obstruir o objeto ou o retrovisor, uma tampa do carro, vai somente danificar. Não vai vender para mais ninguém. Entretanto, é mais ou menos isso.
que as pessoas tomem muito cuidado e que não deixem suas viaturas em sítios impróprios ou com deficiência de segurança. Enquanto aguardam por respostas das autoridades, os motoristas reforçam a necessidade de maior vigilância e colaboração entre a polícia e a comunidade, como forma de pôr fim ao furto de peças de viaturas na capital do país. Eu acho que o alarme, sim, pode, mas não é totalmente seguro. Não é totalmente seguro, mas de uma certa forma é seguro também ter o alarme no carro, sim, porque é um alerta, uma forma de alerta. Quando as pessoas descobrirem que o carro tem um alarme e a pessoa também vai com um mínimo de medo. Bom, na verdade temos os retrovisores, os faróis, as piscas, stops, temos as tampas dos combustíveis, são coisas fáceis de remover. Então, basicamente, a pessoa, num instante, é fácil a pessoa desmontar e ir à vida. Enquanto isso, o analista considera que os raptos ameaçam a redução de investimento estrangeiro no país. O recrudescimento dos casos de rapto em Moçambique continua a gerar preocupação entre empresários e cidadãos numa altura em que o país procura consolidar a confiança no ambiente de negócios. Apesar das ações desencadeadas pelas autoridades, o fenômeno mantém-se como um dos principais desafios à segurança pública e à estabilidade econômica, com reflexos diretos na imagem do país. O analista Aderto Mapera considera que estes crimes prevalecem devido ao elevado volume financeiro que geram para as redes criminosas. Segundo explica, na maioria das situações, as vítimas são empresários e, movidas pelo desespero, acabam por negociar com os raptores, o que, na sua perspectiva, contribui para a continuidade do ciclo criminal. É uma indústria que dá muito dinheiro e existem vários setores que acabam sendo beneficiados com esta indústria. Nós já acompanhamos alguns casos em que tivemos, por exemplo, envolvimento de polícias ou de agentes da polícia. Tivemos casos em que houve até citação de alguns empresários de renome. Então isto já mostra que não é um ladrão de banana, um ladrão de telefone qualquer que faz isso. Pera defende ainda que a frequência dos sequestros compromete o crescimento econômico, uma vez que a insegurança afasta potenciais investidores e fragiliza o tecido empresarial nacional. E se eu, como empresário, olho para um país como Moçambique, que tem várias oportunidades de negócio, mas não me transmite segurança, naturalmente que os empresários vão reduzir, vão ter aquele receio de investir nesse país. Então, a nossa economia é, sem dúvidas, afetada. Como solução, sustenta que o governo deve reforçar as estratégias de combate aos raptos, apostando em medidas mais firmes, preventivas e coordenadas. Há necessidade, naturalmente, do nosso Estado sofisticar-se aquilo que são as exigências do crime ou as manifestações dos crimes hoje em dia. O analista conclui que só com uma resposta estruturada que envolva maior capacidade investigativa, cooperação regional e responsabilização exemplar dos envolvidos, será possível reduzir de forma consistente este tipo de crime e devolver aos empresários a confiança necessária para investir e expandir os seus negócios no país. E na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisa que Irão tem prazo de 10 a 15 dias para chegar a um acordo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que 10 a 15 dias são suficientes para o Irão chegar a um acordo sobre o programa nuclear, advertindo que coisas más podem acontecer caso Teherão não ceda. O anúncio ocorre em meio à aproximação de um segundo porta-aviões dos Estados Unidos ao Médio Oriente e exercícios militares conjuntos entre Irão e Rússia. E é com esta nota que vamos acompanhar o câmbio do dia de hoje, 20 de fevereiro de 2026. E logo a seguir, uma curtíssima pausa. Voltamos com outras notas que marcam a atualidade internacional. De segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas e 30 minutos, o programa Qualidade de Vida aborda vários temas relacionados com a sua saúde física e mental. Vários especialistas juntam-se a nós para uma conversa construtiva. Para além de temas de saúde, trazemos culinária, exercícios físicos e dicas para o seu dia a dia. Fique conosco e juntos moldamos a sociedade. Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Água é vida. Água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Impactus Serviço Celular. Conheça o Impactus, o website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactus Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel.
selecione recarga de crédito no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com impactos é maninga nice. Estamos de regresso para a terceira e última parte do jornal da Extramind TV. Forte tempestade de neve causa atraso e cancelamento de voos na Rússia. A capital russa foi atingida por uma forte tempestade de neve provocada pelo ciclone Val, gerando engarrafamentos, atrasos e cancelamentos de voos. Estimativas apontam que a cidade recebeu mais de 70% da média mensal de queda de neve em apenas um dia. E meteorologistas alertam que pode bater o recorde diário de 56 anos. Autoridades declaram situação de emergência, mobilizando centenas de máquinas e funcionários para a remoção da neve. Congresso peruano aprova a saída do presidente do Peru suspeito de corrupção. O Congresso peruano aprovou a destituição do presidente interino José Ger, com 78 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções, menos de 4 meses após a posse. Ger é alvo de investigação por corrupção e tráfico de influência envolvendo encontros não divulgados com executivos chineses e o processo segue para a mesa diretiva do Congresso para indicar possíveis sucessores. Acidente com caminhão-tanque no Chile deixa 4 mortos e 17 feridos. Uma explosão de um caminhão-tanque de gás em Reca, na capital chilena, matou 4 pessoas e feriu 17, algumas em estado crítico. Uma vítima teve 100% do corpo queimado. A explosão causou danos em mais de 50 veículos e sobrecarregou as operações de emergência. As autoridades investigam as causas, incluindo excesso de velocidade, e os bombeiros controlaram as chamas com técnicas de resfriamento controlado. E é com esta nota que nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do Jornal da Noite da Extramind TV, hoje dia 20 de fevereiro de 2026. Voltamos amanhã, quando forem 19 horas. Assiste o internauta, se beber não conduza e se conduzir não beba. Um ótimo final de semana.